Bom, nosso título de hoje aí não é nada atrativo, né? Tristes verdades sobre nós, mas né, eu vou continuar seguindo ali no livro de Provérbios. Semana passada nós vimos que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E isso nós vamos ver essa verdade em toda a Escritura, de sorte que se eu não temer a Deus, se eu não tiver Deus em primeiro lugar, é, a sabedoria ela não vai funcionar. Não vou ter discernimento, direcionamento para as coisas. E nós sabemos também que depois do pecado nós temos uma tendência à tolice. E agora no verso 8 em diante, nós vamos ler do verso 8 ao 19 de Provérbios 1. Claro que nós não vamos expor um por um, porque tem muitos detalhes aí no livro de Provérbios. Eu selecionei apenas alguns aqui, alguns que são mais chaves para nos direcionar na nossa meditação. E aí diz assim a palavra do Senhor para nós: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, colares para o teu pescoço, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreita. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Você repara aí que no livro de Provérbios você vê muito essa expressão filho meu, porque ele é como um pai instruindo o filho no caminho que ele tem que andar. E é um livro que foi escrito inicialmente justamente para orientar aqueles mais jovens que, porventura, iam seguir ali, iam se tornar autoridades no meio do povo de Israel. Mas aqui nós temos uma coleção da sabedoria prática do Senhor que serve para nós hoje. E estudando Provérbios a gente consegue aprender muito sobre Deus e muito sobre nós. João Calvino, grande teólogo da Reforma, ele diz que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. Porque ele nos criou, ele revela, faz com que chegue até nós a sua revelação, a sua palavra, e através dela nós aprendemos quem ele é, quem nós somos, como devemos viver. E por isso a palavra do Senhor é tão preciosa e tão importante para nós. E nesses trechos aqui eu quero separar algumas verdades que são tristes no sentido de que depois do pecado a nossa vida foi totalmente afetada, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com nós mesmos, com a natureza, com o próximo, enfim. Depois que o homem desobedeceu a Deus no primeiro casal, nós fomos afetados, infelizmente. E aqui nós podemos tirar algumas lições. Eu destaquei aqui apenas alguns pontos. O primeiro é que nós precisamos ser ensinados, né? Essa instrução inicial é voltada para os mais jovens, mas como nós vimos na semana passada, as verdades de Provérbios elas acabam sendo úteis para todos nós, jovens, idosos, enfim, não interessa em que fase da vida você esteja, você e eu precisamos aprender da palavra de Deus como viver. Nós devemos orar a Deus para que Ele nos dê a sabedoria necessária, o discernimento necessário para as coisas. E o ponto que eu destaco é no verso 8, ele diz: Filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. É um versículo curto, mas que traz muitas verdades aqui. Nós poderíamos também falar de muitas coisas relacionadas à questão de família, por exemplo, porque ele já começa a figura do pai, da mãe, ensinando o filho ali desde jovem no caminho que tem que andar. Mas o fato é que desde que nascemos nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser direcionados, porque nós não nascemos prontos, né? Nós somos criaturas que nascemos indefesas, nascemos limitadas, vamos nos desenvolvendo no decorrer da vida, e se não houver maiores problemas, nós temos a capacidade de compreender e seguir orientações, então a gente tem que ir aprendendo
a gente precisa ser disciplinado. Se você vê algumas versões da Bíblia, aí, ao invés de ensino do teu pai, fala de instrução. Outras também trazem disciplina, porque aqui é um ensino, uma disciplina, algo que vai me norteando. Às vezes é necessário, inclusive, o uso da palmatória, inclusive. Então, nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser direcionados, nós não podemos confiar na nossa própria capacidade, nós não podemos confiar nas nossas próprias habilidades, nós não podemos achar que já sabemos tudo, nós não podemos achar que estamos já chegamos no limite daquilo que podíamos aprender. Então, nós vimos desde a semana passada também, no início do capítulo 1 de Provérbios, que não existe idade para se aprender. Não existe esse negócio de papagaio velho não aprende truque novo. Deus nos fez seres com a capacidade de aprender, com a capacidade de se desenvolver. O que acontece com muitos de nós, às vezes, é que a gente vai relaxando, a gente vai se acomodando. Por isso a gente nunca pode colocar na cabeça, porque eu estou velho, eu não posso aprender isso. Porque eu estou... Não existe isso. Inclusive, biblicamente, isso não é verdade, porque Deus nos deu essas capacidades. Claro, em algumas áreas, alguns vão ter mais habilidades, mais talento do que outros, mas ainda assim, a mesma função pode ser executada por alguém, desde que essa pessoa se esforce para aprender. Em especial nessa época de pandemia, onde milhares de pessoas estão tendo que se adaptar a essa nova situação. Então, estão modificando os negócios, os trabalhos, muita gente tendo que trabalhar em casa, os professores tendo que se adaptar, os alunos tendo que se adaptar, pastores tendo que se adaptar, igrejas tendo que se adaptar a essa nova situação, essa nova realidade, que exige de nós aprender coisas que nós nem imaginássemos que íamos ter que nos lidar tanto com elas. Então, até pouco tempo atrás, a gente ainda se dava o luxo de dizer, não sei mexer no celular, o menino mexe, computador, deixa pro filho e tal, o neto ajuda aqui. Mas chegamos num ponto em que várias coisas importantes para o andamento da nossa vida e dos nossos relacionamentos envolve estar conectado, envolve estar online, como estamos fazendo agora, e para muitos envolve aprender habilidades novas. Então, todos nós temos essa capacidade, vai exigir esforço de nós, e é só um exemplo das múltiplas coisas que nós temos para aprender, e por isso nós precisamos ser ensinados em tudo. Inclusive nas questões espirituais, afinal de contas, depois do pecado, a nossa tendência é a tolice. O livro de Provérbios fala o tempo todo do sábio e do tolo, liga sempre o tolo à rebeldia contra Deus, o sábio à palavra de Deus. Então, por isso que ele lembra no verso 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos, e também estão ligados aos tolos, desprezam a sabedoria e desprezam o ensino. Então você pode olhar no Novo Testamento, o ministério do Senhor Jesus Cristo, a maior parte dele foi no ensino. Então, em todos os evangelhos, se você for lá reler e procurar, você vai ver Jesus ensinando nas sinagogas, você vai ver Jesus ensinando os discípulos, você vai ver Jesus ensinando as multidões. Jesus ensinou até os últimos momentos antes da sua crucificação, até as suas ações ali, antes da sua morte, ele estava ensinando. E depois da ressurreição, ele ainda passa 40 dias, conforme o relato de Atos, ensinando os apóstolos. Então, precisamos aprender, necessitamos de direção da parte de Deus, e ninguém melhor do que ele para nos direcionar. Então, toda a Bíblia, você vai ver Deus lá no começo, instruindo Moisés para que as pessoas ensinassem as crianças desde pequenas já sobre ele, sobre a libertação dele, sobre a lei dele, e foca muito nisso. A gente vai ver os profetas também chamando o povo de Israel à instrução, à disciplina do Senhor para que eles vivessem para o Senhor. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo isso, e nós vemos o Senhor Jesus Cristo também ordenando a igreja a fazer isso, ensinar, direcionar as pessoas à luz da palavra de Deus em como devemos viver, conhecer as verdades eternas do Senhor. Então, precisamos disso, essa instrução. Aqui no caso, a figura do pai e da mãe instruindo o filho. Nós poderíamos também fazer várias aplicações para os pais no sentido de ensinar os filhos, mas nós não teríamos tempo e também fugiria um pouco do nosso propósito nesse momento. A palavra de Deus ela é riquíssima nos seus direcionamentos. Segunda coisa que a gente também vai aprendendo aqui sobre nós está aí no verso 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o
com cintos. Ou seja, não deixe que eles te seduzam, não deixe que eles ludibriem você, enganem você. Né? Usem a lábia para te conduzir para o caminho do mal. Esse é um alerta importante. Aqui também fala muito sobre a nossa natureza. Nós somos seres fracos por conta do pecado. Nós somos limitadíssimos e a nossa tendência é sempre para o mal. Eu sei que talvez, até por conta da nossa instrução, você possa, às vezes, se enxergar como uma pessoa melhor do que você. Essa é a nossa tendência. A gente tem o costume de olhar para coisas terríveis e dizer, nossa, nunca eu ia fazer um negócio desse. Nunca eu cometeria uma atrocidade dessa. Né? Nós ligamos a TV, nos deparamos assim com as notícias mais escabrosas nos jornais de assassinatos, de abusos, de coisas terríveis, e a gente às vezes pode pensar, não, nunca eu faria isso com alguém, nunca eu seria capaz disso. Na verdade, nós somos capazes de qualquer coisa. Então, tudo de ruim que a gente vê nesse mundo ao nosso redor, nós somos perfeitamente capazes de fazer também. Né? De seguir esse caminho também, de ser levado, seduzido também. E a gente precisa pensar nisso. Então, o pecado ele é assim, ele é sedutor. O próprio diabo é colocado como um sedutor das nações lá no Novo Testamento, aquele que seduz, aquele que engana. Né? E aqui ele vai dizendo, filho meu, se os pecadores, né, as pessoas que não temem a Deus, que não são cristãos, que não zelam pela palavra, quiserem te seduzir, cai fora, não deixe. É interessante que talvez você possa estar lendo aí a sua Bíblia a Almeida Revista e Corrigida, que é uma versão um pouco mais antiga, ela traz uma palavra que eu nunca tinha visto na vida, né, que é chamado aí de blandícias. E nossa, o que é blandícias? E fui no dicionário consultar esse negócio. Na Almeida Corrigida está assim, você pode encontrar também, né, a questão das blandícias. O que é blandícia? É a pessoa te adular, é usar ali de presentes e palavras bonitas para te engabelar e te levar para o caminho errado. A Almeida atualizada já traz um pouco mais fácil para a gente compreender. Os pecadores eles querem te seduzir. E essa sedução ela acontece com palavras bonitas, ela acontece com maquiagens, ela acontece escondendo a verdade. Nós vivemos no mundo da imagem, da propaganda. Nós somos seduzidos o tempo todo por várias coisas. Por exemplo, estamos em ano de eleições, provavelmente serão adiadas. As seduções estão por todos os lados nas propagandas políticas, nas propagandas da televisão, nos produtos que nos são oferecidos. O tempo todo nós estamos sendo seduzidos. E por que estamos sendo seduzidos? Porque somos seres seduzíveis, seres suscetíveis a cair, seres suscetíveis a seguir por aí. Por isso que aqui Provérbios está instruindo, ensinando também os pais a instruir os filhos a não ir pela sedução dos pecadores. Porque é um caminho que pode parecer atrativo, pode parecer bom. Então nunca confie em você ao ponto de você achar que você nunca faria aquilo, que você nunca agiria daquela forma, de jeito nenhum. E aí, então, o Senhor Jesus Cristo também fala sobre a nossa natureza no Novo Testamento. Se você abrir, por exemplo, Mateus 26, 41, se você quiser me acompanhar aí também, seria bom, ou anotar, Mateus 26, 41, a gente encontra lá Jesus, né, ali nos seus momentos anteriores à crucificação, Jesus orando ali no verso 41, Jesus diz aos discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, nós somos limitados. E Jesus dá uma ordem ali, vigiai e orai. Ou seja, para nós não sermos seduzidos, para nós não cairmos nas tentações, nós precisamos buscar forças em Deus. Nenhum de nós tem forças para dizer não ao pecado. Isso é importante que seja dito, né? Porque a vida cristã ela consiste de lutas. É uma coisa que às vezes a gente esquece, ou algumas pessoas elas confundem dar bom testemunho com fingir ser o que não é, ou tentar maquiar as imperfeições. E essa não é a ideia da palavra de Deus nem do Evangelho, que nos chama a sinceridade. Nós devemos buscar em Deus forças para pensarmos diferente, agirmos diferente, falarmos diferente, mas nós também devemos deixar claro que, mesmo sendo cristãos, nós ainda somos pecadores, estamos num processo de santificação e dependemos da graça de Deus, do poder de Deus para agirmos para a glória de Deus. Senão, nós não conseguimos. Então, quando você vê a Bíblia chamando a gente para ser santo, para negar nós mesmos, para servir ao Senhor, para obedecer a palavra,
Essas ordens elas são dadas, mas nós só podemos obedecê-las e cumpri-las no poder do Espírito, na dependência de Deus. Então Jesus, nesse relato aqui de Mateus, que também aparece em alguns outros evangelhos, ele está lembrando para os discípulos: vigiem e orem, eles estavam dormindo. Eu tenho certeza que se eu estivesse lá, eu também estaria dormindo, porque eu tenho muita facilidade em cochilar, e já aconteceu várias vezes na minha vida cristã, de eu cochilar e dormir enquanto orava. Por isso que é bem difícil imaginar assim, orar deitado. Às vezes a gente está com tanto sono, tão cansado, que quando você vê, você não sabe mais nem onde é que você está. Então nós somos fracos, e a gente tem que ter consciência da nossa fraqueza, da nossa limitação, e que a gente é suscetível a ser seduzido, porque senão a gente cai. E é por isso que o livro de Provérbios, assim como toda a palavra de Deus, está o tempo todo lembrando para nós que nós somos pó. O próprio Deus conhece nossa estrutura, está lá o salmista, o Salmo 103, a nossa estrutura, ele sabe que somos pó. Depois do pecado, nós nos manchamos, a imagem dele em nós está manchada. Ela continua em nós, mas manchou por causa do pecado. Por isso que a gente depende de Deus, por isso que a gente depende do poder de Deus, por isso que a gente não pode viver a vida cristã na força, é uma ilusão. Durante muito tempo, e até a cultura cristã do nosso país, ela acaba trazendo uma ideia, muitas vezes, do cristianismo que você, vamos dizer assim, segue, é um bom cidadão, faz as coisas corretamente, honra os compromissos. As pessoas confundem as obrigações com uma vida cristã, né? Ou tenta seguir uma vida religiosa ali no automático. É aquela pessoa que ela tenta transparecer aquela perfeição, mas, como eu sempre brinco lá na classe da juventude, e em alguns momentos eu sempre digo: desconfie de pessoas que parecem perfeitas demais. Desconfie de pessoas que têm tudo milimetricamente. É interessante que nos filmes e na série, geralmente, o psicopata, filmes de assassinos profissionais, alguns bem famosos, mostra ali uma pessoa que é impecável nas palavras, na maneira de agir, como se conduz publicamente. Tudo dele é calculado e ele passa aquela visão, aquele ar de perfeição. Só que quem conhece a palavra de Deus, quem conhece o Evangelho, quem conhece o Senhor, sabe que não tem ninguém perfeito. Sabe que o único homem perfeito que andou entre nós é o Senhor Jesus Cristo. Né? E ele está hoje assentado à direita de Deus, aguardando o grandioso dia que ele voltará. Mas enquanto isso, todos nós somos marcados por imperfeições. Nós temos falhas, brechas em muitas coisas no nosso caráter, na nossa santidade. E é por isso que nós precisamos ter noção da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, e aí seguir a roteiro de Jesus. Vigie e ore. Isso eu estou complementando aquilo que Provérbios nos orienta. Se formos seduzidos, a gente precisa dizer não e a gente precisa cair fora. E para cair fora e dizer não, a gente precisa da força de Deus. Porque nossa natureza, ela gosta do pecado. É como o porquinho lavado, daquele exemplo, né, que vários teólogos gostam de usar. Se você pega o porco, dá banho nele e deixa cheiroso, né, em alguns minutos, a primeira lama que ele vê, ele vai pular, porque é da natureza dele. Hebreus 4, você pode ir abrindo aí sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz assim, aqui está falando de Jesus, né, como nosso sumo sacerdote. Hebreus 4, 15. Deixa eu só abrir aqui minha Bíblia. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, ou seja, Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, nós temos que confiar no Senhor, e Ele é a nossa confiança, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso redentor, Ele é aquele que nos justifica, Ele é aquele que nos apresenta diante do Pai, porque a gente é fraco. Né? Porque a gente tem problemas, a gente está limitado e a gente depende dele. Por isso nós devemos vigiar e orar, nós devemos buscar fortalecer nossa comunhão com Deus para que nós possamos dizer não. Né? Então, por isso que esse texto aí é tão precioso, é trazido até nós, nos lembrando lá em Provérbios: filho meu, se os pecadores querem te seduzir, eles vão te seduzir em várias formas, usando vários métodos, e a sedução ela trabalha justamente escondendo aquilo que está por trás. A gente, inclusive, já tem essa tendência desde criança, né? Quando queremos alguma coisa dos pais,
Geralmente a gente começa elogiando, a gente começa quebrando as defesas ali para conseguir o que a gente quer. E o pecado, ele está o tempo todo, né? O nosso próprio coração tem essa tendência, o mundo que nos cerca também. Então atinge tudo, envolve os nossos relacionamentos familiares. Jesus, em Lucas 14, em outros trechos dos evangelhos, vai lembrar que se você ama seu pai, sua mãe, seu irmão, mais do que ele, você não é digno dele. Ou seja, viver a vida cristã, às vezes, vai envolver a gente ter problemas até com os nossos familiares. Porque muitas vezes, e aqui essa sedução do pecado envolve isso, muitas vezes na nossa própria família, nós somos pressionados por pessoas que amamos a fazer coisas que desonram a Deus. E a gente sente uma pressão porque a gente não quer desagradar a pessoa, a gente não quer dizer não, a gente às vezes fica com medo de dizer a verdade, a gente acaba sendo seduzido muitas vezes. Né? Quantas vezes um parente nos pede para fazer algo, ou às vezes por conta de você ter aquela ligação, você fica constrangido e às vezes você acaba consentindo com o pecado, com a coisa errada, sendo seduzido pelo pecado porque foi uma pessoa próxima a você que seduziu. Basta lembrar lá do Éden, né? Quando Adão e Eva caíram, você vai ver que Eva oferece o fruto para Adão. E Adão ali, né, a própria esposa dele, ele acaba se deixando levar, infelizmente, sabemos o resto da história. E aí então vem a questão do popular, né, de ficar com aquela ideia, o que os outros vão pensar de mim. Conheço muitas pessoas que às vezes não querem servir ao Senhor porque ficam com vergonha dos amigos, dos colegas, o que é que vão pensar de mim, o que é que vão dizer a meu respeito. E aí a gente lembra da resposta que Pedro dá lá em Atos 5, né? E acho que quase todos conhecem. Então, Atos 5, verso 29, é uma das respostas. Aí tem um momento da prisão, eles estão argumentando aí. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, Atos 5, 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? O temor aos homens é outra fonte muito grande de tentação, de sedução, da gente não querer ficar feio na fita, não ficar parecendo que a gente é diferente, quadrado, enfim. Essas seduções, elas são muito fortes. Quando a gente lê, por exemplo, João 12, no Evangelho de João 12, 42, tem um exemplo interessante. João 12, 42 é um trecho também aqui que Jesus está do ministério de Jesus. E aí o verso 42 de João 12 diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, ou seja, creram em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Olha que coisa interessante. Eles creram em Jesus, mas eles não queriam ser expulsos ali da sinagoga. Questão social, questão dos círculos de amizade e tal, onde eles eram ligados. Eles não manifestavam, não confessavam para não saírem de lá. Então pensa aí, às vezes nós somos assim, né? A gente fica com vergonha para não perder determinados privilégios sociais dos nossos círculos de amizade. Às vezes a gente se deixa levar, se deixa seduzir pelo mundo, pelas ofertas que o mundo traz e, consequentemente, não é uma coisa boa. Então, se a gente lesse também 1 João 2, você vai ver lá a dinâmica do pecado, a concupiscência dos olhos, a soberba, dos desejos que nos movem, e a gente pode ser seduzido pelo mundo, pelo diabo, pelas pessoas que nos cercam. Enfim, o que não faltam são armadilhas no nosso caminho. Então, quando os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. E aí eu vou para o último ponto lá de Provérbios, de coisas ruins sobre nós, é o quanto nós temos facilidade de tomar o rumo errado, seguir o caminho errado. Provérbios 1,15 diz assim: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das tuas veredas os pés. Aqui está usando a questão das veredas, dos caminhos, não ande junto com eles. E caminho aqui não é estrada, literalmente, mas caminho no pensamento hebraico geralmente está muito ligado a seguir um pensamento, a seguir uma moda, a seguir a maneira como alguém pensa. E a ideia aqui é não evitarmos, não seguirmos os tolos, não seguirmos aqueles que não amam a Deus, não temem a Deus. É um estilo de vida pecaminoso, um estilo de vida que desonra a Deus. E a gente precisa guardar os nossos pés disso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está numa época que tem muitas ideias, muitos caminhos sendo oferecidos aí o tempo todo. No Salmo 1 a gente vê, né? Bem-aventurado o homem lá que não se assenta com os escarnecedores e tal, aquela roda toda que tem lá, justamente ligada a essa questão. É o homem que teme ao Senhor, que se apega à palavra do Senhor, que confia no Senhor. Então a gente precisa pensar com seriedade nisso.
1 Coríntios 15, 33, eu anotei aqui só para ilustrar. 1 Coríntios 15, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Né? Somos seres corruptíveis, somos seres suscetíveis a cair, a seguir o caminho errado. Então lembre-se, o mal, o pecado é altamente contagioso. É fácil de espalhar, tem um contágio muito maior do que os vírus mais letais que você possa conhecer. É pior do que a Covid-19, é pior do que o Ebola, e se espalha com muita facilidade. Por isso que a Bíblia está repleta de alertas para nós nos protegermos e guardarmos os nossos pés. Então são várias armadilhas que se escondem. Mateus 7 todo mundo conhece. A história é conhecida muitas vezes até por quem não tem muito costume de ler a Bíblia, que é quando Jesus fala dos dois caminhos que são colocados para toda a humanidade. Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Então essa ideia dos caminhos, de guardar os caminhos, de guardar os seus pés para não seguir no mesmo caminho que eles, ou seja, daqueles que estão indo para a perdição, que lá em Provérbios, nos versos que nós não lemos, você vai ver que é como se fosse um jovem ali, sendo instruído pelo pai e sendo também seduzido muitas vezes por bandidos, chamando para derramar sangue, para conseguir uma vida fácil, enfim, toda a ambição de poder, de glória, de riqueza, enfim, tudo aquilo que vai seduzindo alguém, geralmente faz parte com mais força ainda das armadilhas da juventude. Mas são coisas que devem ser alertas para todos nós, então nós precisamos orar pedindo a Deus humildade, para que sejamos mais ensináveis, vamos dizer assim. Que a gente busque nas fontes corretas a sabedoria. Porque quando o Provérbios lá fala dos conselhos, né, ele não está dizendo para você buscar conselho em qualquer lugar. E é claro que a gente sabe que nem todo pai, nem toda mãe vão ter bons conselhos para dar, mas se fôssemos usar como exemplo Salomão, que é o autor que teve um pai, um homem de Deus, embora teve suas falhas, Davi com certeza ensinou muita coisa importante para ele. Ouve o ensino do teu pai, da tua mãe, então devemos buscar a instrução nas boas fontes, naquele que é correto. Onde você tem instrução da tua mãe, aí seria melhor traduzido como a Almeida Corrigida traz, que seria a doutrina da tua mãe. A palavra original aqui é lei, ou seja, instruído na palavra, direcionado pela palavra de Deus, e é ela quem nos protege, nos direciona e traz para nós como viver em cada situação da vida. Como falar, como agir, e pensar quem Deus é, quem nós somos, qual o caminho certo a seguir. Somente o Senhor é quem nos direciona. Por isso que a palavra é fundamental para nós. Então aqui envolve muitas coisas importantes, então temos que orar para ser mais humildes. Quantas vezes quebramos a cara por sermos cabeça duras, por sermos teimosos, por achar que nós sabemos demais? Tem pessoas mais velhas que não gostam de ser ensinadas por pessoas mais jovens, tem pessoas mais jovens que não querem ouvir conselhos de pessoas mais velhas. Então, tudo isso é pecado, é errado e faz parte do orgulho do nosso próprio coração. Então, Jesus passa um bom tempo dedicando ao ensino, nos exortando a ensinar também uns aos outros, os apóstolos fazendo isso, os profetas fazendo isso. Então, nós precisamos ser ensinados. Aí nós precisamos ser mais ensináveis e buscarmos o ensino e a instrução na fonte correta. E a fonte correta é a palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés. Então, lembrar que nós somos fracos, fraquíssimos, nós somos extremamente limitados. Nós não podemos confiar no nosso próprio coração. Quantas vezes nós falhamos porque a gente acha que a gente pode fazer o que todo mundo faz e não vai acontecer nada. Então, nós somos seduzidos o tempo todo pelo pecado. Nós somos seduzidos o tempo todo a nos afastar dos caminhos do nosso Deus. Nós passamos por isso. Então, não existe um crente verdadeiro na face da terra que não tenha lutas. Não existe um crente na face da terra que não tenha batalhas difíceis contra suas próprias tendências, seus próprios pecados, o seu próprio coração. Então o Evangelho é poderoso justamente para nos arrancar do pecado, para nos capacitar a lutar contra o pecado. Porque somente aqueles que nasceram de novo, que conhecem ao Senhor, que temem ao Senhor, é que de fato têm a verdadeira sabedoria. E isso obviamente não é motivo de levar o orgulho à soberba, mas ao quebrantamento, à dependência. Por isso que eu citei Jesus quando ele fala para os apóstolos, vigiar e orar para que não entre em tentação.
né? Então, nunca se ache forte, nunca confie em você, nunca queira viver uma vida de aparências ou fingir quem você não é. Não, reconheça que você é falho, que você é limitado e busque força no Senhor. Busque a direção do Senhor e a sabedoria do Senhor. Então, por fim, para tomarmos o caminho certo, para seguirmos o caminho estreito, que é bem mais difícil, envolve abnegação, envolve submissão, envolve quebrantamento, obediência ao Senhor, nós precisamos da graça, do poder do Senhor. Então, eis aqui lições importantes, são tristes verdades sobre nós, no sentido de que, por causa do pecado, nós somos orgulhosos, nós nos achamos fortes demais, nós tentamos viver vidas de aparência, muitas vezes caímos na hipocrisia, e erramos o caminho com muita frequência, por isso que nós temos que ser orientados, nós temos que ser exortados, nós temos que ser direcionados na palavra de Deus, que é de onde nós tiramos a sabedoria maior, a sabedoria melhor, a fonte maior de todas da sabedoria, que vai nos levar ao temor ao Senhor, ou seja, a reverência a Deus, temor a Deus, reconhecendo que Ele é o Criador, o Senhor, o sustentador de todas as coisas. É um Deus justo, né? Um Deus que age com ira diante do pecado. E nós precisamos saber como ter paz com Ele, e essa paz com Ele nós só temos justamente através de Cristo. Então, por isso que o livro de Provérbios é tão precioso, é tão gracioso e traz verdades tão escancaradas e tão importantes para nós hoje. Então, nós precisamos fugir, né, de uma vida falsa, nós precisamos fugir de uma vida que nos leva à tolice, nós temos que fugir da sedução dos pecadores e do pecado, devemos buscar refúgio em Deus, direção em Deus, porque sem Ele, como o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, nós nada podemos fazer. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações, que Deus nos ajude a fazer disso também motivos para orarmos, porque muitas vezes oramos pouco, pedindo mais sabedoria, mais discernimento, mais quebrantamento, e também para nos enxergar mais, sabendo das nossas fraquezas e o quanto nós dependemos do Senhor. Porque a gente sempre tem a tendência a olhar mais para os outros do que para nós mesmos. A gente sempre tem a tendência de se esquivar ali da verdade ou quando uma coisa é mais direta nas nossas falhas. Mas nós precisamos buscar em Deus a direção, uma vida alinhada a Ele. A verdadeira sabedoria ela faz isso. Alinha a nossa vida, nossos pensamentos, nossas ações com o Senhor. É como se Deus estivesse fazendo ali um alinhamento, porque a gente vai saindo do trilho, a gente tem a tendência a sair do caminho. Por isso que a gente precisa da graça do nosso Deus, para andarmos no caminho, com foco nele, lembrando lá de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ajude a entender, a guardar no coração e a pôr em prática aquilo que temos ouvido à luz da palavra do Senhor.